Hoje estudaremos o sistema linfático. O sistema linfático é uma rede complexa de vasos e pequenas estruturas chamadas de nódulos ou gânglios linfáticos, que eles têm a função de transportar o fluido linfático dos tecidos de volta para o sistema circulatório. E é constituído por uma vasta rede de vasos, semelhante às veias, né? Que se distribuem por todo o corpo. Como vocês estão vendo aqui na figura, né? Olha só, né, a quantidade de nódulos, né? De vasos linfáticos que nós temos no nosso organismo. Por quê? Eles comunicam, eles são super importantes porque eles comunicam com os órgãos, né? Como eu disse agora há pouco, eles vão ter a função, né, de transportar o fluido dos tecidos de volta para o sistema circulatório. Então, significa que o sistema circulatório depende totalmente do sistema linfático, certo? Aqui na figura de cor verde aqui, vocês estão vendo um dos nódulos, né? Ou gânglios linfáticos. E aqui na figura do lado direito, com essa numeração, está mostrando, né, o nosso sistema linfático, que daqui a pouquinho nós vamos ver cada um. Mas o principal função do sistema linfático é de defesa do nosso organismo, né? Eles nos defendem contra bactérias e vírus invasores, né? Vocês já conhecem, já sabem, já aprenderam que dependendo do que está acontecendo com o nosso organismo, o que a gente vai sentir, o médico no exame clínico ele vai fazer, né, o exame e vai detectar que um desses nódulos, né, ou gânglios, eles estão o quê? Infartados significa edemasiados, né? Então, o que faz? Devido à defesa que eles estão, né, realizando, eles ficam, né? Eles incham e a partir daí nós sentimos alguma coisa diferente, né? E o médico ele vai detectar através do exame clínico. E o sistema linfático ele compõe da linfa, que daqui a pouquinho nós vamos ver, os vasos linfáticos que vocês estão vendo aqui e os linfonodos, né? Que nada mais é do que nódulos e gânglios linfáticos. Mas nós temos alguns órgãos que eles fazem parte também do sistema linfático, porque eles colaboram na defesa do nosso organismo, como o baço, o timo, as tonsilas palatinas, a medula óssea, as placas de Peer e o apêndice. Eles também colaboram com a defesa do nosso organismo. Vamos conhecer agora a formação da linfa que nós falamos, né? Então, a linfa, ela vai surgir a partir de quê? A partir do plasma sanguíneo, né? Que extravasa continuamente dos vasos capilares, né? Formando um material líquido entre as células de diversos tecidos do organismo, o líquido intercelular que nós já aprendemos. Então, o que acontece? Parte desse líquido intercelular retorna aos capilares sanguíneos, carregando gás carbônico e resíduos. Outra parte, a linfa. Então, ela é formada a partir daí, dessa parte que sobrou e, portanto, é recolhida pelos capilares linfáticos que nós estamos vendo aqui, o amarelinho, certo? E eles transportam, né,
a linfa no sentido unidirecional, né? Então ele não retorna, mas ele precisa, para ele ser circular, da pressão de movimentos dos músculos que pressionam, né, para que essa linfa ela seja transportada, né? E aí, a partir daí, essa linfa ela vai passando, chega até os nódulos que nós vimos, né? E aí, esse líquido é filtrado, né? A partir daí que eles são filtrados, esse líquido é filtrado, ele vai ser lançado no sangue. Então, portanto, né? Esse sistema da formação da linfa, ela é importante porque, na verdade, ela vai filtrar o nosso sangue, né? Como nós vimos, os nódulos linfáticos são de defesa, vão combater o nosso organismo eliminando, através de fagocitose, eliminando as bactérias, vírus e outros micro-organismos, né? Para que o nosso sangue, né, fica isento dessas substâncias e seja limpinho, tá? Em condições de transportar o oxigênio e tudo mais. Os nossos vasos linfáticos, né, que vocês estão vendo aqui, ó, na figura, na flechinha amarelinha aqui, né? Tem a função de drenar o excesso de líquido que sai do sangue e banha as células, como nós vimos. E esse excesso, né, que circula nos vasos linfáticos é devolvido ao sangue, né, que já ocorreu que toda aquela limpeza, né, retirando todas as bactérias, retirando, né, todos os micro-organismos para que ele retorne ao sistema circulatório. E ele, portanto, né, ele tem a função de proteção, né, de células imunes, pois atua junto ao sistema imunológico que nós vimos, né? Porque a linfa ela vai passar por esses vasos linfáticos e depois onde vai ter o quê? A conexão entre um vaso e o outro vai ter os nódulos nossos de defesa. Aqui, através dessa figura, vai dar para vocês verem direitinho como que funciona, né, essa conexão entre os vasos sanguíneos do sistema linfático com o sistema circulatório nosso. Tá vendo aqui? Uma veia, olha lá o sangue correndo, tá vendo? Ó? Olha lá o capilar, arteríola, né? O capilar linfático, a linfa que está dentro do capilar, só para vocês verem como realmente funciona esse sistema linfático. Agora, outro componente do sistema linfático que é o linfonodos, que nada mais é do que os gânglios linfáticos. Eles são órgãos formados de tecido linfóide, estão distribuídos por todo o corpo que nós já vimos. Eles estão localizados, por exemplo, nas axilas, na virilha, no pescoço, estão ligados aos vasos linfáticos que nós vimos, né? Eles armazenam as células brancas, também conhecido como linfócitos, que nós vimos através quando nós estudamos a medula vermelha, né? Que produz os glóbulos vermelhos, né, brancos e outros elementos do sangue. Quando ocorre uma infecção, né, eles podem aumentar de tamanho e ficar doloridos, como eu falei anteriormente, né? Ou não doloridos, né? Pois estão reagindo aos micro-organismos invasores. Eles também liberam os linfócitos, que é um glóbulo branco de defesa, né, para a corrente sanguínea também. Ou seja, possui estrutura e função, né, muito semelhante à do baço, que daqui a pouquinho nós vamos falar, né? Então, eles são responsáveis por filtrarem a linfa antes dela retornar ao sangue, né? Que uma parte da linfa vai ficar
circulando através do sistema linfático, e a outra, né, que nós vimos, toda purificada, vai cair na corrente sanguínea, né? Então, eles são de suma importância para nós. E como vocês devem ter estudado na enfermagem médica, tem algumas patologias, né, que dá para reconhecer, né, através do exame clínico, exame físico, né, em que o médico realiza, e através da própria análise aí do anatomopatológico do nódulo, né, aí realmente vai detectar alguma situação anormal no organismo do ser humano. Outro órgão, né, que participa, que ele é considerado também um órgão linfático, porque é de defesa e tem muitas funções, é o baço. Ele está situado entre o fundo do estômago e o diafragma. Ele é mole, que se fragmenta facilmente e altamente vascularizado e de uma coloração púrpura escura. Né? Certamente o tamanho e peso do baço ele varia muito no adulto, né? Tem cerca de 12 centímetros de comprimento, 7 centímetros de largura e 3 centímetros de espessura. E o baço é um órgão linfóide também, apesar de ele não filtra a linfa, mas ele tem uma função fundamental que daqui a pouquinho a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o baço. O baço, por que que ele tem a função e ele é um órgão linfóide? Porque ele tem uma grande quantidade de macrófagos que, através de fagocitose, destrói os micróbios, restos de tecidos e de substâncias estranhas ao nosso organismo, né? Por exemplo, como eritrócitos já desgastados, que já está ao fim da sua vida, né? Os leucócitos e plaquetas. Ou seja, o baço ele limpa o sangue funcionando como um filtro. E o baço ele tem participação com isso numa resposta imune, né? Ele produz também anticorpos, os linfócitos T e B. Eles colaboram na formação das hemácias, que na verdade é chamado de hematopoiese, que nós aprendemos, e reagindo a agentes infecciosos. Então, portanto, o baço ele é fundamental, mas como nós vimos, ele é muito frágil, então ele pode ser lesionado, né, após um trauma grande nessa região onde ele é localizado. Agora, vocês vão ver que as amígdalas e as adenoides, elas também têm a função também de produzir linfócitos e colaborar na defesa do nosso organismo, né? Muito conhecida. E, na verdade, as amígdalas são chamadas de tonsila palatina, que ela encontra-se na parede lateral da parte oral da faringe, entre os dois arcos palatinos. Ela atua no sistema imune, regulando e mediando a resposta contra agressões como vírus, bactérias, que a gente percebe, né, através da dificuldade de deglutição, que elas estão edemaciadas, né, elas estão com placas de secreção, de pus, que nada mais é da nossa defesa, dos glóbulos brancos, né, que estão ali localizados para defender contra a entrada aí de micro-organismo estranho ao nosso organismo. E outra tonsila adenoides, é chamada de tonsila faríngea. Elas são responsáveis por produzir linfócitos também. Ela é uma saliência produzida por tecido linfático encontrado na parede posterior da parte nasal da faringe, que vocês estão vendo aí, ó, pela foto, que essa durante a infância em geral se hipertrofia, aumenta de tamanho, né? É uma massa considerável, conhecido como que nós acabamos de falar de adenoide, né? Outro órgão do sistema linfático, né, é o timo, que nós aprendemos um pouco nas aulas anteriores. O timo ele consiste em dois lobos laterais, olha,
mantidos por um estreito contato por meio de tecido conjuntivo. Esses dois lobos geralmente variam em tamanho e forma, o direito geralmente se sobrepõe ao esquerdo, né? Ele é maior. Ele apresenta uma coloração cinzenta rosada, mole e lobulado. Tá vendo os lobos? Medindo aproximadamente 5 centímetros de comprimento, 4 centímetros de largura e 6 milímetros de espessura. Inegavelmente, ele é considerado um órgão linfático, por ser composto de um grande número de linfócitos, que nós já aprendemos, que por sua única função conhecida, que é produzir linfócitos. Muito, muito importante para o nosso organismo. Que nós vimos que com a idade, né, adulta, eles ficam desapercebidos, né? Eles diminuem de tamanho consideravelmente, mas continua a sua função. Nós temos também no nosso intestino delgado, particularmente no ilho, umas placas de Peer. O que elas são? Elas formam um conjunto de folículos linfáticos, né, numa média de 20 a 30 no adulto, né, que elas de forma ovulada, né, que elas ficam aqui localizadas como vocês estão vendo aqui, ó, numa posição antimesentérica, né? E o seu tamanho é entre 1 e 4 ou 5 centímetros. E ela tem como função principal produção de imunoglobulinas na nossa defesa e diversos anticorpos. Então, portanto, não pode ser esquecida que ela faz parte também da defesa do nosso organismo. Outra parte do nosso organismo, que é considerado um órgão linfático também, é o apêndice secal, né? Esse apêndice que a gente sabe que quando ele inflama, ele pode romper e causar grande dano nos pacientes. Mas o porquê que ele inflama? Porque ele tem, né, muitos glóbulos brancos aqui de defesa, né? Ele é considerado um órgão imunitário, mas ele é secundário. Mas infelizmente, né, em muitas ocasiões, a defesa vai ser muito grande aqui e ele vai acabar edemaciando. E ele pode romper ali, né? E se passar despercebido e o paciente não ir logo ao médico depois de apresentar alguns sintomas característicos, ele corre risco, né, de ter complicações. Como nós vimos, o sistema linfático ele tem várias funções. A função primeira de defesa do organismo, né, através de glóbulos brancos, os linfócitos, presentes na linfa, que eliminam micro-organismos e outros corpos estranhos, em que essa linfa ela vai passar pelos nódulos, né, também linfáticos, os nódulos eles vão combater e a partir da defesa da defesa deles, né, faz com que filtre essa linfa e a linfa ela caminha, né, mais purificada. E tem a função de absorção no intestino, os lipídios e outras moléculas lipossolúveis também passa para os vasos linfáticos. Tem a função de drenagem, né, porque parte do plasma dos capilares vai passar para o espaço intersticial entre as células que a gente viu, né? E que não retorna aos capilares. Então, portanto, o sistema linfático ele vai ter essa função dessa drenagem. Transporte de substâncias também, né? Dissolvidas no plasma, que vão chegar até as células através da linfa. Eu espero que vocês tenham, né, entendido como que funciona o sistema linfático, mas qualquer dúvida vocês podem passar mensagem, comunicar, para a gente tentar retirar essa dúvida. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se não inscreveram, se inscreva no canal, aí vocês vão recebendo os vídeos que serão postados.